Olá, colegas da Rádio Sociedade. Um prazer estar com vocês na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, na 13ª Semana Interna. Muito obrigada, Nilza, por mais este convite, cujo tema é extremamente especial: comportamento seguro e saúde mental, antes, durante e pós-coronavírus. Eu vou compartilhar com vocês a tela de uma apresentação cujo tema me é muito caro e que tem tudo a ver com essa temática tão importante pela qual nós estamos passando. Quando a gente fala de saúde mental, nós precisamos lembrar que ela está dentro de um contexto da nossa saúde, de uma saúde literalmente integral. E essa visão do ser humano e das organizações dentro desse contexto, ela é fundamental para momentos de crises. Enfim, crise é algo que faz parte, é intrínseco à nossa história, desde, por exemplo, a queda do Império Romano, que permitiu a mixagem de culturas, até, por exemplo, a Revolução Francesa, se nós hoje conhecemos os conceitos de um regime democrático. Isso só foi possível por causa de um movimento que aconteceu justamente na França. Quando nós estudamos administração, eu estudei o trabalho, medicina do trabalho, estudamos economia, enfim, essas ciências, nós temos contato com outros momentos de crise pelas quais as organizações, o mundo, a economia passou. São tradicionalmente conhecidas como as grandes revoluções. A primeira, a grande revolução, quando o homem deixou ou parcialmente o campo e conheceu o processo de mecanização. Ele domesticou os animais. Isso lá por 1784. Conhecemos a máquina a vapor, o tear mecânico e como isso foi determinante para um outro modo, um vislumbrar de viver e de existir. É claro que nessa oportunidade, as condições de saúde, de segurança, se a gente olha a história, os documentos, nós nos assustamos com as condições pelas quais tudo isso foi construído. Afinal de contas, as crises nos convidam a esses momentos de intensa dor, mas também de crescimento. A segunda revolução industrial aconteceu o segundo momento, né, o pós-guerra, lá por 1870, quando nós tivemos acesso e desenvolvemos a eletricidade, a indústria de petróleo, a produção em massa. O Fordismo e o Taylorismo se destacam como métodos de produção e que ainda se perpetua no mundo atual. A terceira grande revolução, a automação industrial, lá em 1969, 70, conhecemos a energia nuclear, o avanço da eletrônica, novas tecnologias e o toyotismo, que também nós ainda temos diversos exemplos, o sistema Lean, o Green Belt, enfim. O modelo Toyota de produção vem justamente desta época. Todas essas fases são momentos críticos da nossa história, com elementos negativos, sim, mas com grande oportunidade de avanços, acidentes, fatalidades. Tudo isso ocorreu nessas grandes revoluções. Nós sabemos que as crianças eram consideradas, nesse primeiro momento, como pequenos homens. As jornadas exaustivas, enfim, houve muita perda, houve muito esforço, houve muito dano, houve muita condição insalubre e houve muita condição periculosa. Passou-se por tudo isso e hoje, com a crise, a grande crise financeira que houve, nós vivemos o que se chama a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, o momento da conectividade, a indústria das coisas, a logística
4.0, por sinal, agora com o coronavírus, a logística ela ganha, com certeza, um boom de desenvolvimento com as vacinas, de chegar a lugares, às vezes, não tão nem imaginados, mas a nanotecnologia, a robótica é a promessa das empresas conseguirem produzir em uma velocidade nunca mais outrora imaginada. De fato, hoje, a inteligência artificial, ela traz uma velocidade, uma resolutividade, uma funcionalidade que a outrora nós nunca tínhamos imaginado. E a ameaça de desemprego, o medo, o quanto também a tecnologia pode substituir postos de trabalho. Todas as crises, elas sempre têm esses dois lados, e isso é fato. Como é que, quando todas as crises, eu vi, né, da história, e as crises também acontecem dentro do nosso microambiente, da nossa empresa. Eu estou falando aqui para vocês da Rádio Sociedade, as crises acontecem na nossa família, enfim, todo grupo acontece em crises. Quando nós falamos de organizações, como é que quando essas manifestações, com essa disfunção em virtude das crises, como é que elas podem se manifestar? Quando a gestão de mudança ela não está muito bem implementada, ela pode se manifestar. Quando é que eu digo que está havendo sofrimento? Quando essa enxurrada de novas formas de ser e existir no mundo vem com uma forma tão, às vezes, súbita e intensa que eu não consigo dar conta. Quais são os indicadores que podem me ajudar nesta sinalização? E aqui eu trago alguns. Primeiro é justamente o adoecimento físico. Muitas vezes nós temos uma crise hipertensiva, descontrolamos o nosso diabetes, ganhamos peso ou emagrecemos, enfim. Existem uma infinidade de possibilidades de adoecimento, ficamos gripados, nosso sistema imunológico cai, em virtude do estresse, dessa resposta a esse fator estressor, que são as crises, da forma com a qual nós a enfrentamos. Um outro indicador são justamente as dificuldades emocionais de lidar com isso. Nós podemos ter quadros como tristeza, irritabilidade fácil, dificuldade de dormir, agressividade, mudança no comportamento, aquela pessoa que era mais emotiva, mais de fácil tato, ela começa a ficar mais quieta, mais isolada, ou o contrário, ela é uma pessoa muito centrada, muito equilibrada e começa a apresentar comportamentos diferentes. Então, algo estranho pode estar acontecendo, não necessariamente ter um transtorno mental, ter um quadro depressivo ou um quadro de ansiedade, não. Mas, assim, é muito importante compreender que nas crises, nas mudanças que nós não esperamos e não planejamos, especialmente para as pessoas que são muito controladoras, e aqui vai um alerta, as emoções, a raiva, a frustração, o medo, a tristeza são naturais, fazem parte dessa resposta. Um outro indicador são os acidentes, são as quedas, são o uso e o abuso de determinadas substâncias químicas. Eu bebo mais, eu posso consumir determinadas substâncias, mas pequenos incidentes podem acontecer de uma frequência maior, caso eu não esteja lidando, não tenha um suporte social adequado para enfrentar as crises que fazem parte da nossa vida. Por último, eu trouxe a questão aqui do que eu chamo de mal-estar organizacional. São as faltas, os atrasos não justificados, os erros. Às vezes eu estou tão perdido em meus pensamentos, preocupado, vivenciando todo o temor do que está por vir, que eu não me concentro, eu não consigo produzir.
E aí existe um agravamento das tensões, dos relacionamentos interpessoais no trabalho. Então, são alguns indicadores, principalmente que aí a área de recursos humanos são os nossos parceiros. E no nosso momento atual, o coronavírus ele veio de uma forma drástica e marcando a nossa geração e trazendo, de fato, consequências danosas, porque existe um aumento no número de quadros ansiosos, de transtornos de insônia e de uso de substâncias como álcool e outras drogas. Isso é fato. As pessoas que já possuem, inclusive, algum transtorno obsessivo-compulsivo também temos observado um aumento nesse comportamento, né, da compulsividade por causa da questão da limpeza dos objetos, enfim. O fato é que a pandemia veio, desprogramou tudo que nós tínhamos planejado para os próximos meses, inicialmente, achando que isso ia terminar, mas, na verdade, até 2022, nós temos um horizonte ainda grande de ajuste e de desafiar as nossas nossos mais importantes mecanismos de resiliência. Com todo respeito, é claro, às famílias que já perderam, estão perdendo e ainda vão perder os seus entes queridos por causa desta pandemia. Ainda bem que todo o investimento em pesquisa, em ciência, tem permitido que as pessoas mais frágeis, os 5%, o 10% da população, mas principalmente os 5%, que são infectados pelo coronavírus, que precisam de um atendimento hospitalar, hoje já tem uma taxa de mortalidade muito menor, porque hoje nós já conhecemos mais a doença e sabemos como tratar. O fato é que a pandemia, ela nos tirou o mundo, né? Eu costumo falar que a máscara, ela tapou as nossas bocas, ampliou a nossa escuta e a nossa capacidade de enxergar. Porque não foi mais uma crise. Ela trouxe à tona talvez uma das coisas mais importantes que nós, pessoas, não importa o cargo, não importa a raça, não importa a idade, não importa a origem, não importa o nível educacional, não importa, todos somos importantes dentro deste processo, dentro desse mundo, dentro desse planeta Terra. Eu dependo de você e você depende de mim. E muitas vezes o que nós estávamos acostumados a enxergar é que essa verticalização ela vem cada vez maior e o nosso processo, tanto fora como dentro, precisa ser cada vez mais horizontalizado. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês, quando a gente traz esse conceito para as organizações, duas imagens de um mesmo processo produtivo de algumas décadas passadas e para o momento de hoje. Aqui é um trecho que eu vou ler para vocês da Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, publicada em 2011. O que é que ela coloca? Além da exposição às queimadas, às jornadas excessivas de trabalho, a exposição ao calor, a alimentação inadequada, o transporte inseguro, a desvalorização financeira, os riscos de acidentes e os fatores psicológicos expressos na forma de descontentamento, estresse e ansiedade agravam ainda mais a saúde das pessoas que trabalham nas lavouras de cana. Mas, Ana, eu estou aqui, eu trabalho na rádio, assim, falando de um exemplo do trabalhador de cana. Na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é que eu estou trazendo um processo econômico de dois momentos diferentes, mas pouco se mudou na forma de se fazer o trabalho, a não ser recentemente, ou em algumas empresas, a mecanização. Mas se nós não trabalharmos nos fatores estressores dentro das nossas relações, do processo da organização do trabalho,
o adoecimento, eu não consigo falar em saúde. É muito importante identificar e mitigar. O que é que conflita? O que é que permite a desigualdade? O que é que estressa dentro da minha família, das minhas relações pessoais, no meu ambiente de trabalho? É possível resolver? Aí sim, eu consigo falar de saúde, eu consigo falar de saúde mental. E a pandemia, que é muito específico dela, ela trouxe globalmente a invisibilidade de muitas pessoas, de muitos países, de muitas atividades, a desigualdade, né? Como ela é essencial a sua redução para a solução. A solidão, o preconceito, o estigma, o assédio, as nossas fantasias, o medo, a pobreza, a limitação. Isso veio à tona de uma forma gritante. E será que isso a gente também não encontra nas nossas relações? Porque se isso existe lá fora, é porque isso existe dentro da gente. Para eu ter saúde mental, saúde emocional, para eu conseguir evoluir no mundo com pandemia, pós-pandemia, eu vou substituir pandemia por crises. Precisamos olhar dentro da gente de que forma todas essas sombras, como é que elas estão e qual é o nível de luz que eu quero dar para elas. O que nós podemos fazer, então, do ponto de vista prático dentro da organização, para começar a lidar, a colocar luz para essas sombras? Quando eu atender, quando eu olhar para alguém, quando eu olhar para um processo de trabalho, eu preciso identificar que esta pessoa ela vem com uma história, com crenças, com hábitos de vida, com níveis de compreensão da sua saúde, da segurança, com hábitos, com capacidade de enfrentamento diferente de mim, de você. Respeitar o outro na sua diferença é essencial. Nem eu, nem você somos especiais. Vou repetir. Nem eu, nem você somos especiais. Todos nós nós somos únicos. E por isso nós temos um lugar neste mundo. Um outro ponto é dentro da organização, sabermos qual é o estilo de gestão, qual é a cultura que nós, pessoas, impomos nessa organização através de todas essas crenças, esses valores, para onde essa empresa, a Rádio Sociedade, está caminhando, de que forma ela tem ditado isso e como a gente constrói isso junto. Quais são os ajustes nessa caminhada? Porque tudo isso impacta, sim, na saúde, inclusive na forma como a gente vai lidar pós-pandemia. Um outro ponto que precisamos ficar atentos é que nenhuma organização, e ninguém, nem eu, nem você, somos soltos, né? Nós temos nosso direito enquanto indivíduo, mas fazemos parte de um coletivo. Então, uma vez que muda a legislação, muda nossa forma de ser e existir, sim. Precisamos ficar atentos a essas mudanças políticas, também dentro da empresa, oportunidade de crescimento e, essencialmente, rede social. A competitividade, ela precisa caminhar junto com a colaboração. Isso é fundamental quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de saúde de um modo geral, inclusive nas crises. Ninguém suporta passar por momentos dolorosos sozinhos. Mesmo que eu diga no primeiro momento, deixa eu ficar quieto, deixa eu ficar no meu canto. Por um momento, isso muitas vezes é necessário e importante, sim. Mas depois é muito essencial eu saber que eu posso contar com pessoas para fazer a transformação, se for necessário, simplesmente para me ouvir. Um colo, ele talvez o ato mais amoroso que alguém pode dar para uma outra pessoa em momentos de crise.
Por fim, quero deixar para vocês o convite para que vocês possam refletir. Dentro desse processo de caminhada da saúde mental, né, no momento atual e pós-pandemia, como estão esses pilares da saúde de vocês? Quais são as práticas mente e corpo, de meditação, de silêncio, de oração, que são essenciais para uma vida mais saudável? O quanto de prática de atividade física vocês têm feito? A pandemia não é motivo para o sedentarismo. Ocupação e lazer, o trabalho é essencial, é determinante para a construção da nossa identidade. Mas momentos de lazer também são muito importantes, como a gente diz, desopilar a mente. Sono e descanso, ter um sono reparador. Não importa a quantidade de horas que você durma, se você dorme 5 horas, se você dorme 8 horas. O importante é que, ao acordar e durante o dia, o seu sono, você esteja disposto, se tenha dormido bem, e você esteja disposto. Se você ronca, procure um otorrinolaringologista, por favor. Alimentação, isso é um assunto super batido, mas a gente precisa falar. Enriqueça sua alimentação com frutas, verduras e bastante líquido. Contato com o meio ambiente, nós temos uma orla lindíssima, praças, enfim. Observa a tua casa, o quanto de plantas, o quanto de quadros da natureza, o quanto de rodeado por esse elemento que traz tranquilidade, traz momentos de relaxamento. Isso aí é científico. Você tem investido em você, nas suas relações interpessoais. Ah, mas eu sou assim mesmo, ou eu sou uma pessoa difícil, ou eu reajo de uma forma muito explosiva. Não precisa ser assim. Ou eu sou muito tímido, eu tenho... Gente, nós estamos aqui para nos desenvolver. E sempre é momento de fazer esse processo de melhoria. Isso faz parte do processo de saúde mental, o autoconhecimento. Por fim, caso você tenha alguma religião, ok. Caso você seja ateu, ok também. A espiritualidade, ela independe da prática religiosa, mas nós sabemos o quanto a espiritualidade hoje ela é importante para nos ajudar no enfrentamento das crises. E o desenvolvimento profissional, o que você tem feito, o que é que você tem de perspectiva aí na sua carreira. É preciso sonhar e é preciso buscar, apesar das crises. Quando nós colocamos, e nós todos os anos refletimos sobre esses elementos, isso faz com que a gente centre na gente. O que a gente pode fazer para sermos melhores, para sermos maiores e contribuirmos para um mundo ainda também melhor? Por fim, esse é o último slide de fato, para enfrentar essa pandemia, essas crises, para termos um comportamento seguro, para termos uma saúde mental de fato, independente do seu cargo, da sua função e tantas das outras pessoas que estão ao nosso redor. É muito importante não adiar mais. Primeiro, aquelas ações que são importantes com a gente, né? A partir dessa roda da saúde. O que é que você precisa fazer para estar melhor com você? E segundo, pensar em um mundo, em um processo, em um setor, em uma parceria com seu colega de trabalho, mais empático, menos verticalizado, com o tratamento, com a tratativa dos fatores estressores, com aquilo que está pegando, com o gargalo, com uma forma franca, de uma forma tranquila, buscando a resolução, buscando a efetividade, baseado em fatos, porque isso promove, de fato, considerando o tema da CIPAT,
a saúde mental, que é tudo que nós precisamos para ter uma vida com a plena capacidade de enfrentar os futuros desafios e as próximas crises, que eu tenho certeza, espero, não serão da dimensão dessa pandemia. Que essa lição a gente esteja aprendendo e que a gente possa efetivamente colocar em prática. Afinal de contas, eu, você, nós somos literalmente o centro, né? E se nós temos uma espiritualidade, uma religião, nós costumamos entender que existe uma ordem superior nisso tudo, e o momento de oração e de espiritualidade, mesmo que a gente não compreenda muito, existe algo maior e não temos o controle de tudo. Existe algo que está maior do que tudo isso. Que vocês tenham uma semana de muita reflexão, de muita ação, colocar ação em prática, de agradecimento por tudo de bom e que, enfim, que tudo isso passe muito rápido, que a gente consiga efetivamente reduzir o número de casos, os números de mortes e que 2021 nós consigamos ter efetividade nas ações que estão sendo planejadas no mundo inteiro. Tá bom? Uma ótima CEPAT e até uma próxima oportunidade.